Olá, essa daqui é a leitura da introdução ao livro do Gênesis na Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas. Essa introdução ao livro de Gênesis foi escrita por Luiz José Dietrich. Eu vou ler as duas primeiras seções. A primeira delas é a visão geral, que diz: na Bíblia hebraica, os primeiros 5 livros formam um conjunto de textos mais sagrados para o judaísmo, a Torá. Cada um destes livros da Torá leva como nome a primeira palavra que aparece neles. Assim, este primeiro livro chama-se Bereshit, que significa em um princípio. Mas quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, formando a tradução conhecida como Septuaginta, a Torá passou a ser apresentada como Pentateuco, e os 5 primeiros livros tiveram seus nomes alterados para nomes que refletissem mais claramente o conteúdo específico de cada um destes livros. Assim, os nomes que os livros do Pentateuco apresentam em nossas Bíblias originam-se dos nomes que receberam na elaboração da Septuaginta. O primeiro livro da Bíblia, na tradução grega, recebeu o nome de Gênesis, que significa origens, nascimento. Este nome reflete o conteúdo do livro, uma vez que nele encontram-se narrativas que falam das origens do céu, da terra, da vida e do povo de Israel. Segundo tópico, o livro do Gênesis na história de Israel. Mas para que exista uma história da origem do povo, é necessário que antes exista o povo de Israel. Isto quer dizer que o livro do Gênesis e também os outros livros da Bíblia não são reportagens fiéis feitas no momento em que as coisas estão acontecendo. São um tipo especial de literatura, diferente de um jornal, de um relatório ou de um livro de história ou de ficção. São narrativas que podem ou não ter fundo histórico, mas que sempre estão muito mais voltadas para o contexto em que são elaboradas e transmitidas do que para o passado a que se remetem. Com base no estudo crítico da Bíblia, corroborado pelos mais recentes dados e estudos arqueológicos, sabe-se hoje que a história de Israel não começa com a criação ou com o chamado de Abraão. Assim, embora o livro do Gênesis esteja no começo da Bíblia, as narrativas que ele apresenta foram elaboradas num período bastante adiantado da história de Israel. E o livro só alcançará a forma com a qual é hoje encontrado na Bíblia por volta do ano 400 a.C. Representa a forma como a oficialidade judaica queria que sua história fosse entendida naquela época, pois do mesmo modo como nós hoje contamos a história do Brasil de maneira diferente do que era contada há 20 ou 30 anos atrás, também o povo de Israel alterava a forma de contar a sua história a cada nova etapa de sua vida. A narrativa, tal qual se apresenta para nós hoje no livro de Gênesis, é uma visão idealizada da fundação do judaísmo pós-exílico. Muitas das histórias que encontramos no Gênesis têm raízes em histórias de famílias, de tribos, de santuários ou instituições clânicas ou tribais. Inicialmente, as tribos eram autônomas e independentes umas das outras, e essas histórias originalmente não estavam ligadas entre si. Porém, gradativamente, ao longo da história de Israel, na medida em que as tribos que deram origem ao povo de Israel foram crescendo, agregando outras tribos e unindo-se em monarquias, estas pequenas histórias foram reelaboradas e unidas umas às outras, primeiro em tradições orais e depois em tradições escritas, como se fossem a narrativa de um só povo. Atualmente, nas academias de estudo, que consideram os dados mais recentes da arqueologia, trabalha-se com a hipótese de que a história de Israel se inicia com 3 ou 4 tribos: Efraim, Manassés, Benjamim e talvez Judá, tendo as demais sendo integradas ao reino do norte, Israel, ou ao reino do sul, Judá, paulatinamente ao longo do tempo. O número 12 é um número idealizado, provavelmente simbolizando a totalidade das tribos nos tempos do rei Ezequias e do rei Josias. A história de Israel ganha corpo a partir das tribos do norte, Efraim, Manassés e Benjamim, que formarão o reino do norte, Israel, conhecido como a casa de Jacó, ou às vezes também como a casa de José, e com a tribo de Judá no sul, a qual incluirá a região de Berseba, formando posteriormente o reino de Judá, conhecido como a casa de Davi. Muito provavelmente,
Só depois de 3 ou 4 séculos de monarquia, especialmente após a desestruturação do Reino do Norte, Israel, a destruição de Samaria, sua capital, e de sua anexação ao Império Assírio, é que as tradições nortistas referentes aos patriarcas, às tribos e à monarquia nortista serão levadas para Jerusalém. Nessa época, a invasão assíria fez com que milhares de refugiados israelitas do norte procurassem abrigo em Jerusalém e em outras cidades de Judá. Os estudos arqueológicos e antropológicos mostram que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, Israel era o grande reino da região, enquanto Judá, econômica, política e militarmente, era bastante insignificante. Em 2 Reis 14:9, expressa-se a diferença entre os dois reinos, com a comparação entre o cedro do Líbano, Israel, e o cardo do Líbano, Judá. Os estudiosos estimam que, até essa época, 722 a.C., Jerusalém não passava de uma pequena vila, com algo em torno de 1.000 habitantes. Com essa conclusão dos estudos arqueológicos, cai um dos últimos pilares da teoria documentária, ou teoria das fontes, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, pelo menos no que diz respeito ao documento javista, que teria sido produzido na corte do grande império davídico salomônico, do qual não foi encontrado nenhum vestígio arqueológico. No espaço de aproximadamente 5 hectares, em grande parte ocupados por templo e palácio. Entre 722 e 700 a.C., o tamanho da cidade passou para 60 hectares e a população passou de 1.000 para 15.000 habitantes. Uma estimativa divergente com números um pouco maiores é apresentada por William Schindewindt em Como a Bíblia Tornou-se um Livro, página 98 a 106. Porém, este autor parece superestimar a importância de Jerusalém no tempo de Ezequias. Será também nessa ocasião que, para acolher os refugiados da elite do Reino do Norte, o rei Ezequias ampliará as muralhas e o abastecimento de água para Jerusalém. Os números acima se referem aos refugiados ricos, acolhidos dentro das muralhas ampliadas para esse fim, mas outros milhares camponeses nortistas, ricos e pobres, devem ter se integrado a famílias camponesas fora das muralhas, nas terras de Judá. Essa daqui foi a leitura do início da introdução ao livro de Gênesis. Li 2 tópicos, 2 subtítulos aqui. O primeiro deles é a visão geral e o segundo, o livro do Gênesis na história de Israel, pontos 1 e ponto 2. E a partir de amanhã darei continuidade a partir do ponto 2.1. Amanhã não, né? A próxima vez que eu for ler essa Bíblia. Que aqui o título é A Espinha Dorsal de Gênesis 12 a 50. As reformas de Ezequias e de Josias. Obrigado por me acompanhar neste vídeo. E fique com Deus e até a próxima.